Nós, as crianças mais velhas, né, que somos crianças há mais tempo, vamos abrir a palavra de Deus na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, e nós leremos a partir do versículo 9. Mateus 6, a partir do 9. Essa aqui é uma leitura que não precisaria nem da gente ler o texto, porque a gente sabe a oração de cor. Mas eu gostaria de ler com vocês Mateus 6, versículo 9 em diante. Diz assim: vocês orem assim. Jesus está dizendo para os discípulos dele: vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como nós acabamos de cantar aqui, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, obrigado por essa oração. Obrigado por esse ensinamento, por essa instrução. Obrigado por esse texto precioso que o Senhor nos deu, que o Senhor nos entregou. Obrigado pela chance de hoje podermos meditar nele e podermos mais uma vez ouvir a sua voz falando conosco, o Espírito Santo do Senhor trabalhando no nosso coração e nos levando até o Senhor. Obrigado por essa oportunidade e que de fato o Senhor fale, Deus. O Senhor possa trazer à tona aquelas coisas que precisam vir, que o Senhor possa nos mostrar, evidenciar na nossa vida as coisas que precisam ser ajeitadas, arrumadas, consertadas, e que as verdades do Senhor possam ser internalizadas por nós, e isso só o Espírito Santo do Senhor pode fazer. Não é a minha voz, não é a minha oratória, não é a minha didática, a minha exposição, mas é o Senhor quem pode fazer, e eu conto com o Senhor, eu dependo do Senhor para isso nessa noite. Que o Senhor faça isso para a sua glória, Senhor. Amém. Queridos, nós temos diante de nós uma oração que, se não for a oração mais conhecida do mundo, é uma das orações mais famosas, mais conhecidas do mundo. Oração essa que o Senhor Jesus nos ensinou. E Ele nos ensinou porque os discípulos de Jesus pediram isso para Ele. Quando nós olhamos a passagem análoga a essa, lá em Lucas, no capítulo 11, lá traz detalhes da conversa de Jesus com os discípulos antes dele ensinar a oração do Pai Nosso. E os discípulos de Jesus chegam para ele e falam: Mestre, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos, como João Batista ensinou os seus seguidores, ensina a gente a orar. Então Jesus começou a ensiná-los a orar, ensinou para eles essa oração que nós chamamos de a oração do Pai Nosso. E aqui nós já temos talvez uma primeira aplicação, que é a necessidade de orar. Nós precisamos orar. E isso é uma coisa que às vezes nós negligenciamos. Eu vou generalizar, mas falo isso a partir de mim, e eu sei que tem mais gente comigo nessa falha, nessa dificuldade, nesse pecado. Nós precisamos aprimorar a nossa oração ou dar mais importância ao ato de orarmos, ao ato de estarmos com Deus, de tirarmos esse momento para estar com Deus. Dallas Willard, um teólogo norte-americano, ele diz que a oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. A oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que nós, eu e Deus, nossa comunidade e Deus, que nós estamos fazendo juntos. Porque Deus faz através de nós. E as coisas que nós fazemos, as coisas boas que fazemos, fazemos pela ação do Espírito Santo em nós. Então, quando nós pedimos a Deus: Senhor, abençoe o pessoal do Rio Grande do Sul, Deus vai abençoar, mas vai fazer isso através de nós. Então, quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Deus está fazendo através de mim. E eu vou aprimorando esse contato com Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos tirar tempo em oração. E existem coisas, eu aprendi isso com um pastor.
que existem coisas que só podem ser resolvidas através da oração. Não adianta você ter um discurso enérgico com a pessoa a respeito daquilo. Às vezes não adianta você ter uma conversa sincera, aberta com a pessoa a respeito de determinado assunto. Aquilo não vai se resolver. Você pode piorar a situação, você pode complicar a situação, mas aquilo não se resolve. Tem situações, sejam da nossa vida privada, seja da nossa vida em comunidade, às vezes até no trabalho, tem coisas que só se resolvem, só encontrarão solução através da oração. Quando nós colocarmos a nossa vida, nosso joelho, nosso corpo prostrado diante do Senhor e falar: Senhor, eu não consigo resolver essa situação. Se não for o Senhor para resolver, eu não vejo como isso pode ser resolvido. E eu já experimentei na vida situações, e experimento até hoje, a gente percebe isso até hoje. Coisas que eu não precisei falar nada, ou a outra pessoa não precisou falar nada, a gente só orou, colocou essa situação diante de Deus, e Deus foi trazendo aquilo, foi gerando aquilo no coração da outra pessoa, e aquilo se resolveu sem haver a necessidade de constrangimento, sem precisar falar nada com ninguém. A situação vai se resolvendo. Como a gente diz, parece que se resolveu sozinho, mas Deus vai trabalhando através da oração. Então nós precisamos orar. Mas é claro que para além dessa questão utilitária da oração, de usar a oração como um meio para se adquirir alguma coisa, eu oro para que Deus realize, para que Deus faça algo em mim. Para além disso, a oração é um modo de eu me conectar com o meu Criador, de eu ter comunhão com Deus, de eu dar uma pausa nessa vida debaixo do sol, como o autor de Eclesiastes diz, eu dar uma pausa e me colocar nesse lugar, nesse momento chamado oração, diante de Deus, onde eu silencio as outras vozes e eu me atento à voz de Deus. Porque a oração também é um lugar, é um momento para se escutar. Que às vezes a gente chega, né, igual uma matraca e vai falando tudo o que a gente quer diante de Deus, mas é possível também que em algum momento você se silencie e se coloque diante de Deus, e quando faltarem as palavras, às vezes você só chore, ou você só exprima gemidos diante de Deus. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que roga por nós diante de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, coisas que não são possíveis de se expressar, mas o seu gemido é entendido pelo Pai. Então você também, às vezes, sem palavras, sem muita argumentação, sem ter muito o que dizer, você chora, você lamenta, você geme, você se cala diante de Deus e Deus consegue ouvir o gemido da sua alma. A oração é esse momento para nós desvelarmos a nossa alma, para nós nos desnudarmos, ficarmos nus diante de Deus. Porque diante dele todas as coisas já estão claras e nuas. E nós podemos fazer isso diante do Senhor. Mas o meu objetivo ao ler a oração do Pai Nosso é começar uma série de reflexões nessa oração, para que nós encaremos o Pai Nosso como um caminho espiritual, para que nós olhemos para a oração do Pai Nosso e enxerguemos nela norteadores para a nossa vida espiritual, norteadores para a nossa vivência. Mais do que usar a oração como uma prece, e nós podemos usar a oração do Pai Nosso como uma prece, você pode orar a oração do Pai Nosso. Às vezes nós aprendemos, não sei se é a realidade de muitos aqui, mas a minha realidade era. Realidade vindo de um lar católico, de uma tradição cristã católica, aí a gente chega na igreja evangélica. E às vezes, dependendo do segmento evangélico que você chegar, você não pode nem sequer orar o Pai Nosso. Porque você não pode orar uma oração decorada, uma oração repetida, não pode. Você tem que orar espontâneo, aquilo que está no seu coração. Então você não pode orar um Pai Nosso, alguma coisa assim. Mas nada mais longe da verdade. Nós podemos orar a oração. Foi o Senhor que nos ensinou essa oração, é óbvio que nós podemos orá-la. A igreja primitiva era acostumada a orar orações que eram escritas por outras pessoas, e eles oravam essas orações em casa, oravam durante os cultos, orações escritas, decoradas.
Não há problema nisso, desde que o nosso coração esteja nisso. Mas mais do que isso, mais do que apenas encararmos a oração do Pai Nosso como uma prece, eu quero usá-la como uma norteadora para a nossa espiritualidade. Eu gostaria que as pessoas olhassem para nós e percebessem em nós a oração do Pai Nosso. Que nós encarnássemos essa oração. Que nós fôssemos orações ambulantes, que onde quer que nós estejamos e para onde nós andarmos e formos, as pessoas olhem para nós e percebam os elementos, os fragmentos dessa oração nas nossas vidas, que nós possamos viver essa oração. E tudo começa, a oração começa com essa primeira frase: Pai nosso que estás nos céus. Foi assim que o Senhor Jesus inicia. E a pergunta que nós devemos fazer é: como então essa frase, esse primeiro fragmento da oração, pode ser um norteador para a minha vida espiritual? Como essa primeira frase pode me ajudar na minha relação familiar? Como essa primeira frase me ajuda na criação dos meus filhos? Como essa primeira frase me ajuda a encarar a vida de modo geral, a viver os problemas do dia a dia? Como isso me ajuda a viver? Como essa verdade me ajuda ou nos ajuda a vivermos em comunidade, em estarmos juntos como igreja? Como isso pode nos ajudar? E é nesse sentido que eu gostaria de falar com vocês. E eu confesso, o objetivo era falar hoje dessa primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus. E eu iria dividir essa frase em 3 tópicos. Primeiro, Deus é Pai. Segundo, Ele é nosso. E terceiro, Ele está no céu. E eu então dividiria o sermão nesses 3 tópicos. Eu pensei, vou começar a estudar o primeiro, Deus é Pai. Essa é a primeira coisa, Deus é Pai. Mas estudando sobre Deus ser Pai e a paternidade de Deus, eu percebi que eu iria fracassar em falar dos 3 tópicos hoje. Então hoje nós iremos falar exclusivamente da primeira palavra da oração do Pai Nosso. Pai. Deus é o nosso Pai. Há uma paternidade de Deus e essa paternidade nos inclui. A forma como as pessoas nos chamam, não sei se com vocês é assim, mas eu vejo assim, a forma como as pessoas me chamam mostra muito o grau de intimidade que essa pessoa tem comigo. Se alguém abre a porta ali de repente e fala Vinícius Augusto da Silva, primeiro que já é intimidador, né? Quando alguém te chama pelo nome completo já é esquisito. Quando a pessoa então chega me chamando pelo nome completo, eu sei que essa pessoa não me conhece. O grau de intimidade dela comigo é mínimo, é 0. Agora, quando chega alguém para mim e fala Vinícius, eu penso, de algum modo essa pessoa me conhece, já ouviu falar de mim, já tem liberdade para me chamar pelo meu primeiro nome, já me viu em algum lugar. De algum modo, há uma intimidade, há um nível de conhecimento dessa pessoa para comigo. E eu prefiro ser chamado pelo meu nome, não quero que ninguém me chame por nenhum título ou pelo meu nome completo. Agora, aquelas pessoas que têm mais intimidade comigo, às vezes elas vão chegar para mim e falar Vini, você pode me ajudar com isso aqui? Vini, vamos fazer tal coisa? Porque elas já têm intimidade suficiente para me chamar por um apelido carinhoso, uma redução, uma contração do meu nome. E eu gosto disso, eu gosto dessa sensação, porque dá a sensação de que essa pessoa tem carinho por mim. E quando nós olhamos para isso, Jesus ensinando-nos a orar, nós percebemos que Deus tem a mesma opinião. Há um nome pelo qual Deus prefere ser chamado ou referido pelo seu povo. Deus gosta de ser chamado, e nós aprendemos isso com Jesus, que a forma pela qual Deus gosta de ser chamado por nós é Pai. Não sei se vocês já perceberam quantos nomes existem na Bíblia para Deus, quantas expressões se referindo a Deus. Ele é o Pai das luzes, Ele é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que é 3 vezes santo. O autor aos Hebreus diz que o nosso Deus é fogo consumidor, Deus é onipotente, onisciente.
Mas, dentre todos os adjetivos, dentre todas as expressões para falar de Deus, a que Ele prefere, a que Ele próprio nos ensinou, na pessoa do seu Filho Jesus, nos ensinou a chamá-lo de Pai. Ele gosta que nós o tratemos como o nosso Pai. E com isso, nós entendemos que a oração é muito mais do que pronunciar palavras, é muito mais do que você abrir a boca e sair falando. Martin Lloyd Jones, que é um autor, um teólogo importante da história do cristianismo, ao comentar o Sermão do Monte, e essa história está localizada no Sermão do Monte, ele diz que a oração começa com meditação. Para eu orar, eu preciso refletir, eu preciso meditar. Eu estou fazendo o quê? Eu estou orando a quem? Nesse momento que eu tirei para fazer isso que eu estou fazendo, para falar essas coisas que eu estou falando a quem? Há alguém do outro lado me escutando? Quem é o ser que está do outro lado me escutando? A oração começa com uma reflexão, assim como deve ser a nossa vida cristã. Eu estou vivendo para quê? Eu vou chegar onde? Eu estou vivendo para quem? Qual é o objetivo final da minha vida? Qual é o norteador da minha existência? O que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo? Então nós precisamos refletir, e quando refletimos, a conclusão é de que nós falamos a um Deus que é doce, a um Deus que é amável, a um Deus que é poderoso, a um Deus que é santo, a um Deus que se coloca à disposição de nós e nos diz que podemos chamá-lo de Pai. Um Deus que nos diz que a forma como Ele gosta de ser referido é como Pai. Quando nós oramos a Deus e quando nós conversamos com o Senhor, nós falamos com alguém, com um ser que nos amou mais do que qualquer pessoa tenha nos amado na vida ou nos amará. Esse ser que nos enche, que nos preenche de amor e de cuidado e que nós podemos chamá-lo de Pai. Essa é a grande distinção do cristianismo. A grande diferença do cristão é que ele olha para o ser que criou todas as coisas, para esse ser superlativo que fez tudo o que há, o autor de toda a existência. Nós olhamos para esse ser e nós temos a confiança de chamá-lo de Pai. Isso é ser cristão. É poder olhar para Deus e chamá-lo de Pai. É por isso que outro teólogo importante, John Stott, nos diz que Cristo nos ensina a chamar Deus de Pai. Ele diz assim: com Cristo aprendemos a chamar Deus de Pai. Deus não é só um ser distante, longe de nós, excelso, todo-poderoso. Ele é o nosso Pai. E o mesmo John Stott diz: Pai é o nome cristão para Deus. Quando você for orar, quando nós formos orar, ou na nossa vivência cotidiana, nós podemos viver, nós podemos orar, entendendo que Deus é nosso Pai. Não sei se vocês já presenciaram alguns meios onde parece que há quase um concurso de oração. Quando você pede alguém para orar, ó Senhor excelso e soberano Pai. A pessoa vai arrumando um monte de adjetivos para fazer a oração dela ficar mais imponente, mais bonita, sendo que o que Deus quer, na verdade, na real, o que Deus quer é que nós o chamemos de Pai e que nós vivamos entendendo que Ele é o nosso Pai. Chamar Deus de Pai implica duas questões, duas coisas que são implicações de nós chamarmos Deus de Pai. A primeira delas, que talvez seja uma obviedade diante de tudo que a gente já viu aqui. Quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai, nós estamos dizendo com isso que há uma intimidade entre nós e Deus. Intimidade suficiente que nós podemos chamá-lo de Pai. Como eu disse aqui, quando a pessoa tem intimidade com você, ela te chama pelo apelido carinhoso. Ela te chama com um nome próprio da relação de vocês. E Deus oferece para nós essa intimidade. Jesus democratizou a filiação com Deus. Antes, nós temos Jesus, o Filho de Deus. Mas Ele chega aqui e diz para nós, não, quando vocês forem orar, podem chamar o meu Pai
de pai de vocês também. Orem assim. Então, foi estabelecida então uma intimidade, uma proximidade entre nós e Deus, de forma que nós podemos orar chamando Deus de Pai. O meu pai, o senhor Marcos, o Marquinhos, ele é a pessoa de onde eu vim. Hoje é Dia das Mães. Pensa o nível de intimidade de uma mãe com o seu filho. O filho veio dos pais. Dificilmente haverá um nível de intimidade maior que esse, porque o pai e a mãe é aquele que cuida de nós quando nós estamos frágeis. É aquele que nos alimenta, é aquele que nos nutre, é aquele que nos protege. É aqueles que estão conosco nesses momentos de maior fragilidade da nossa vida, eles estão próximos a nós, eles estão cuidando de nós, eles nos limpam, eles nos dão banho. Isso é o que um pai faz. A gente sabe que o mundo tem péssimos exemplos de pai, péssimos exemplos de mãe, mas quando Deus se coloca como pai, ele se coloca como esse bom pai, como esse pai que cuida dos seus. Deus é mais próximo de mim e de você do que a nossa própria pele. Deus sabe mais sobre mim do que eu mesmo penso saber. Se dependesse de mim, às vezes, algumas decisões, alguns caminhos da minha vida teriam ido para outra direção. Mas esse Deus que é próximo a mim, esse Deus que é íntimo meu, que disse que eu posso chamá-lo de Pai, esse Deus que me ama, ele cuida de mim a tal ponto de, às vezes, ir corrigindo o curso da minha vida e não deixar eu tomar determinadas decisões, justamente pelo seu cuidado e pelo seu carinho por mim. Então, quando nós chamamos Deus de Pai, isso implica que há uma intimidade e um cuidado da parte de Deus para conosco. Ele nos ama. Deus ama você. A sua vida não está solta, você não está à deriva num mar sem sentido. Ele está cuidando de você. Às vezes nós não percebemos. E como uma criança, como um bebê recém-nascido, às vezes nós damos birra por não recebermos algo que nós queríamos receber naquela hora, mas nós temos um Pai Celestial que cuida de nós e faz isso com amor, faz isso com intimidade. Quando Jesus nos diz para nós chamarmos Deus de Pai, Ele está dizendo para nós que nós podemos confiar nesse Deus que é íntimo nosso, é o nosso Pai Celestial. Se você voltar alguns versículos aí em Mateus, no capítulo 6, o versículo 7, Jesus diz assim: quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições, como fazem os pagãos. Porque os pagãos acham que pelo muito falar, pelo muito repetir das coisas, eles serão ouvidos. E por que os pagãos faziam isso? Porque os seus deuses, os seus ídolos, não eram seus pais. Nós não servimos a Deus como servimos aos ídolos antigamente, ou como os pagãos servem aos seus ídolos. Nós servimos a Deus e nós nos colocamos diante de Deus e vivemos diante de Deus como nosso Pai. Não há da parte de Deus uma indisposição em nos abençoar para que a gente fique repetindo e repetindo como se Deus não quisesse fazer aquilo para nós. Nós estamos orando ao nosso Pai Celestial, ao Pai das misericórdias, como nós já falamos aqui, aquele que quer nos abençoar e sabe o que é melhor para nós e que nos dá não apenas aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, e às vezes o que nós precisamos não é o que nós queremos, mas por amor a nós, porque Ele é doce, porque Ele é gentil, porque Ele é íntimo a nós e porque Ele nos ama, Ele nos faz aquilo que nós precisamos. Mas o fato de Deus ser Pai ainda implica uma segunda questão e eu finalizo com isso. Chamar Deus de Pai significa que nós precisamos ser parecidos com Ele. Um filho tem, no mínimo, nuances do seu pai. Um filho se parece, uma filha se parece com o seu pai, se parece com a sua mãe, se parece com os seus progenitores. Se nós assumimos essa paternidade de Deus, Deus é o meu pai,
então espera-se que nós sejamos parecidos com Ele. Certa vez, um discípulo de Jesus chamado Filipe disse para Jesus: Jesus, mestre, mostre-nos o Pai. Nós queremos ver o Pai. Cadê Ele? Onde que Ele está? Nos mostra Ele. E a resposta de Jesus para Filipe foi: Filipe, eu tenho andado com vocês há tanto tempo e você ainda me diz: mostra-me o Pai? Eu sou a representação do Pai. Eu sou a expressão exata do ser do Pai. Se você quer ver como é o Pai, se você quer entender o Pai, se você quer sentir o Pai, basta você me ouvir, basta você estar comigo, basta você me sentir. Olha para as minhas atitudes, olha para a forma como eu vivo, Filipe. É assim que o Pai é. E espera-se de nós que dizemos: nós somos filhos de Deus. Espera-se de nós que nós tenhamos essa mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Espera-se que nós olhemos para as pessoas que estão procurando, em busca de algum sentido na vida, de algum significado, de entender a divindade, transcender. Espera-se de nós, o povo de Deus, que nós olhemos para essas pessoas e digamos: olhem para mim, olhem para nós. Vocês querem conhecer a Deus? Olha para a nossa comunidade. Olha para a forma como a gente vive. Olha para a forma como eu vivo, olha para a forma como eu lido, olha para a forma como eu caminho, como eu trato as pessoas, como eu vivo no meu trabalho, como eu vivo em família. Olha para mim. Você quer ver o Pai? Olhe para mim. Porque o objetivo de Deus é a nossa santificação. E o que é ser santo se não ser parecido com Jesus? Nós só podemos ser santos, nós só podemos ser parecidos com o Pai se nós formos parecidos com o Filho. Nós somos filhos de Deus por adoção, é o que o apóstolo Paulo diz. Jesus é o Filho unigênito de Deus, quer dizer, ele foi gerado da mesma substância que o Pai. Nós não. Nós não temos divindade em nós, nós não somos unigênitos com Deus, mas nós somos filhos adotivos e adotados por meio do sacrifício de Jesus, o qual nós vamos celebrar daqui a pouco. E esse sacrifício nos torna filhos, e mais do que nos tornar filhos, esse sacrifício nos dá poder para que sejamos parecidos com Deus, parecidos com o Pai, sendo parecidos com Jesus. O último texto que eu quero ler é a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, um texto muito conhecido por todos nós, onde Paulo diz o seguinte, capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós cantamos aqui hoje: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Foi o que nós cantamos. E Paulo diz isso, essa música vem dessa afirmação de Paulo. Ele segue dizendo: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados por Deus para cumprir o seu propósito. E o verso 29 norteia para nós o que isso quer dizer, porque ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Chamar Deus de Pai é dizer: Senhor, eu quero ser a imagem exata de Jesus. Eu quero amar como Jesus amava. Eu quero olhar as pessoas como Jesus olhava. Eu quero olhar para a vida com a gratidão e o contentamento que o Senhor Jesus tinha. Eu quero ter o cuidado que o Senhor Jesus demonstrou. Eu quero ter um amor sacrificial como o Senhor Jesus demonstrou ter. Ser como Deus, chamar Deus de Pai, é ter essa intenção de ser parecido com Jesus. Que nós possamos alcançar isso, queridos. Se você chama Deus de Pai, se eu chamo Deus de Pai, no mínimo, nós precisamos ter essa intencionalidade de dia após dia nos tornarmos mais parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo.
Vamos orar para que Deus faça isso em nós. Senhor, nós bendizemos o Seu nome, te agradecemos pela Sua palavra e, sobretudo, te agradecemos pela filiação que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós somos tratados de acordo com a Sua graça, de acordo com o Seu amor, de acordo com a Sua bondade e misericórdia, que nos possibilita chamá-lo de Pai. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar esse coração disposto a cada dia buscar essa similaridade com o Seu Filho perfeito, o Seu Filho Jesus. Ajuda-nos nisso, Senhor, é o nosso desejo. No nome do Seu Filho amado. Amém.